Isso não quer dizer que os cristãos do século II, primeiro, segundo e terceiro, eles ficaram satisfeitos com isso. Eles ficaram bastante incomodados que ninguém sabia nada sobre a infância de Jesus. E aí começaram a escrever obras, a escrever livros e histórias a respeito do menino Jesus. Durante os 3 primeiros séculos, começando no século II do cristianismo, apareceram o que nós chamamos dos evangelhos apócrifos, que eram histórias a respeito de Jesus que não foram escritas pelos apóstolos, não foram inspiradas por Deus, mas que tinham como objetivo complementar essas lacunas no Evangelho de Lucas. Havia muita curiosidade a respeito da pessoa de Jesus, à medida que ele ia se tornando conhecido e o Evangelho ia sendo anunciado pelo mundo todo, então e a sua figura ia se tornando cada vez mais popular, e aí as pessoas queriam saber, não é? Como era ele quando menino, o que é que ele fazia, como é que ele agia quando criança. Nós temos hoje cerca de 140 livros apócrifos, que foram livros escritos durante o século II e o século III, sobre a vida de Jesus, cartas em nome dos apóstolos. Eles são chamados de apócrifos, porque a palavra apócrifo significa oculto. E o nome é tanto porque ninguém sabe realmente quem escreveu, ou porque eram livros que foram escritos por hereges de uma seita chamada gnóstica, que enfatizavam um conhecimento oculto que era necessário para a salvação. Eu sei que o ponto é que a igreja nunca aceitou essa literatura como sendo inspirada por Deus. A igreja só reconheceu os 4 evangelhos, as cartas de Pedro, de Paulo, os escritos de Judas, Tiago, de Hebreus e de João e pronto. Eram considerados como palavra de Deus e inspirados por Deus. E essas outras obras, embora elas fossem muito conhecidas e espalhadas, elas não eram vistas como sendo palavra de Deus, mas elas traziam histórias e lendas a respeito do menino Jesus. Desses 140 apócrifos, tem 8 evangelhos da infância de Jesus. São obras que foram escritas para tentar suprir essa falta de conhecimento aqui. Os mais conhecidos são o Evangelho de Tiago, não foi Tiago que escreveu, mas alguém se passando por Tiago. O Evangelho do pseudo Mateus, era um outro Evangelho de Mateus, mas que não foi escrito por Mateus, mas por alguém se passando por Mateus. A história de José o carpinteiro e o Evangelho árabe da infância de Jesus. Dos 8, esses 4 são os mais conhecidos. Todos eles foram escritos no século II e contam detalhes da adolescência de Jesus e do seu tempo de criança. E quando você lê, e eu tive a oportunidade de ler quase todos eles, quando você lê esses evangelhos sobre a natividade de Jesus, a infância de Jesus, você tenta fazer o quadro que eles pintam de Jesus e é muito interessante. Como é que Jesus aparece nesses evangelhos? Jesus é visto como um menino muito bonito, muito travesso, que ficava com raiva de outros meninos, mas que era exemplar como filho em casa. Ele ajudava os pais nas tarefas domésticas, lavando louça, limpando a casa, varrendo a casa. Era obediente aos seus pais, mas era um menino diferente e especial, porque era ele quem liderava as orações e os jejuns. Quando Jesus sentava à mesa para comer, todo mundo esperava que ele sentasse e ele orava. Não era José, mas Jesus. E quando Jesus jejuava, a família toda jejuava. E se Jesus não chegava para sentar à mesa e orar, ninguém comia sem que Jesus chegasse. Quando ele dormia, quando o menino dormia, o seu corpo brilhava. Ele tinha poderes miraculosos. Ele transformava os seus amigos em ovelhas. Ele ressuscitou mortos. Uma vez Jesus encontrou um passarinho morto no chão, tocou, o passarinho viveu e saiu voando. Ele fez grãos de trigo germinar e flores desabrochar. As fraldas de Jesus eram usadas para expelir demônios. A água em que Jesus tomava banho foi várias vezes usada por Maria para curar doentes e enfermos. Eu vou só ler aqui um exemplo de um evangelho, é o evangelho árabe da infância de Jesus. Vou ler o capítulo 36, uma parte do capítulo 36, para vocês terem uma ideia do tipo de narrativa
que esses evangelhos trazem. Leio. Ora, quando o Senhor Jesus tinha completado 7 anos, desde o seu nascimento, num certo dia ele estava ocupado com rapazes de sua idade, pois eles estavam brincando no meio do barro, do qual faziam imagens de burros, touros, pássaros e outros animais, e cada um se gabando da sua destreza, estavam a louvar o seu próprio trabalho. Então o menino Jesus disse aos rapazes: Às imagens que eu fiz, eu ordenarei que andem. Os rapazes perguntaram se ele então era o filho do Criador. E o Senhor Jesus disse que andassem, e as estátuas começaram imediatamente a saltar. E então, quando ele lhes tinha dado saída, elas ficaram quietas. E ele fez figuras de pássaros e pardais do barro, que fugiram quando ele lhes disse que voassem, e ficaram quietas quando lhes disse que parassem, e comeram e beberam quando lhes deu comida e bebida. Depois de os rapazes terem ido embora e contarem aos seus pais, os pais disseram: Meus filhos, tenham cuidado em não fazerem novamente companhia com esse menino, pois ele é um feiticeiro. Fujam dele, portanto, e evitem-no, e não brinquem novamente com ele depois disso. Esse é um trecho do Evangelho árabe da infância de Jesus, narrando esse episódio em que Jesus, brincando com os meninos, fez animais de barro e deu vida, e depois trouxe de volta a seu estado anterior. Esses evangelhos também dizem que Jesus foi aclamado rei de Israel pelas crianças e que vinham crianças de todas as partes para louvar Jesus e dar-lhe graça. Jesus era tão sábio e inteligente quando criança que ele não precisava frequentar a escola. Foi para uma escola, saiu, foi para outra escola, saiu. Quando foi para uma terceira escola, finalmente ele resolveu frequentar a escola. E aí 3 professores vieram ensinar e ele matou um e depois ressuscitou o professor, para mostrar quem é que mandava realmente. Esse Jesus era malvado às vezes. Além dele ter matado um professor, e eu espero que ninguém aqui queira fazer isso, dos meninos que me ouvem, ele matou um menino que esbarrou nele. Ele estava andando, o menino veio e bateu nele e ele fuzilou o menino e o menino caiu morto. E ele matou porcos que tiveram demônios entrando neles. De vez em quando, Jesus abusava dos seus poderes e era muito malvado. Esse é o quadro que você tem do menino Jesus, de 0 a 12 anos, nos evangelhos apócrifos. Eu estou vendo que eu estou lendo aqui, tem gente fazendo assim, gente, isso aqui eu não acredito não, viu? Tá, isso aqui é narrativa apócrifa, não é, isso aqui não está no evangelho. Estou apenas dizendo como esse silêncio de Lucas sobre a infância de Jesus provocou tentativas de suprir essas lacunas aqui. Pelo Twitter aqui tem muita pergunta. Vou colocar uma pergunta do Twitter aqui. Quem mandou foi o Éder Júlio. E ele diz o seguinte: boa noite, Tito, professor Leandro Quadros. Expliquem o que são os livros apócrifos. Por que eles foram excluídos? Professor Leandro Quadros, nós já falamos algumas vezes aqui, citamos alguns livros apócrifos. Mas, na verdade, o que são esses livros apócrifos para o nosso telespectador que quer saber aí? E por que eles não estão... não fazem parte da Bíblia Sagrada, se foram escritos mais ou menos na mesma época que os livros foram escritos, que está aqui nesse livro. O que são os apócrifos? O termo apócrifo quer dizer oculto, e assim são denominados os livros que têm a autoria oculta. Então, por exemplo, os judeus, muitos influenciados pelo gnosticismo, na época dos apóstolos, e também antes existiram também, eles começaram a escrever livros contendo histórias e também lendas judaicas, e começaram a colocar nomes de pessoas importantes para tentar dar credibilidade a esses livros. Então o livro é chamado de apócrifo porque ele tem a sua verdadeira autoria oculta. Então, por exemplo, Tobias não escreveu Tobias, Judite não escreveu Judite, né? E por aí vai. Agora, os livros apócrifos não fazem parte da lista de livros inspirados, fechada por Esdras e Neemias,
e também reconhecida em concílios, porque eles obviamente contradizem as escrituras sagradas. Você percebe em 2 Macabeus 12, 42 a 47, não é? Um incentivo a orar-se pelos mortos, como se os mortos pudessem receber orações. Já a Bíblia abomina esse tipo de coisa. Eclesiastes 9, 5 e 6 afirma que os mortos não sabem coisa nenhuma, não é? E Romanos 14, 12 é dito que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Ou seja, não podemos orar pelos mortos, nem eles fazerem nada ao nosso favor. Então, esses livros que existem nas Bíblias católicas, devemos utilizar mais para informação histórica, mas não para autoridade doutrinária. Como bem disse Adam Clarke, um comentarista metodista, a autoridade doutrinária dos livros apócrifos é nula. Interessante. Muitas pessoas, quando nós apresentamos a Bíblia, dizem para nós, não, mas isso foi escrito. Como é que você vai saber que aquilo que você lê no Evangelho de São João hoje é realmente aquilo que estava lá? Isso, com o passar do tempo, vai sendo mudado, uns vão colocando as suas ideias. Entendeu? Como é que o senhor enfrenta essa pergunta de que aquilo que nós temos hoje na Bíblia realmente reflete aquilo que foi a intenção original, os escritos originais? Talvez os telespectadores em casa já devam ter ouvido falar de Bart Ehrman. Bart Ehrman é um americano que é especialista em crítica textual do Novo Testamento e agora escreveu um livro, Misquoting Jesus, onde ele afirma que a gente não pode confiar naquilo ali. Muita gente está comprando o livro e está virando a Bíblia de muita gente. Eu não vou ter tempo aqui para traçar todos os detalhes, mas eu quero afirmar que Bart Ehrman está errado. O mentor dele, o falecido Dr. Bruce Metzger, que era uma das maiores autoridades do mundo em crítica textual, publicou vários livros dizendo que nós podemos acertar a originalidade da Bíblia, conforme a sua pergunta. E é interessante que o próprio Bart Ehrman, quando Bruce Metzger estava vivo, escreveu um livro em coautoria com ele, defendendo que a Bíblia é acurada no sentido dos manuscritos. E agora ele está ao contrário. Então é bom que o telespectador veja os dois livros de Bart Ehrman escrito com Bruce Metzger, antes da morte de Bruce Metzger, e o atual. Mas dando alguns exemplos assim simples, a papirologia tem provado, através de vários estudos, que nós podemos traçar com precisão 90%, 99% quase, da originalidade do Novo Testamento. Eu colocaria 1 ou 2% de textos que nós não temos certeza como era original, mas são textos que não atrapalham. Vou dar um exemplo aqui. Em Apocalipse diz: bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Certo. Ocorre que no grego existe a palavra istolê para vestidura. Istolê. A palavra para mandamento é entolê. Veja, entolê, estolê. Mandamento, veste. São palavras muito parecidas. Certo. Algum copista cometeu um erro e trocou uma palavra pela outra. De modo que hoje eu não sei afirmar se o correto é bem-aventurados os que guardam seus mandamentos ou bem-aventurados os que lavam suas vestiduras. Certo. Nós não sabemos como era o original desse texto, mas convenhamos, seja qual deles for, ambos estão verdadeiros. Exato. E este é o 1% da Bíblia, a gente ainda tem dúvida. 99% ou 98% são registrados. Agora, mesmo para quem não domina os campos da papirologia, eu vou dar um argumento para mostrar que a Bíblia não foi alterada. Um argumento simples que qualquer leigo possa entender. Alguns críticos tomam a Bíblia que você tem em casa e falam: se os evangelhos são realmente dignos de crédito, por que há tanta contradição? Por exemplo, num evangelho diz que Jesus curou 2 cegos. No outro diz que era apenas um cego. Na verdade, não existe biocontradição aí. Na época, mulheres e crianças não eram contados geralmente. Era o machismo da época. Se eu tivesse aqui 10 mulheres, 2 crianças e 20 homens, o normal seria falar: tenho 20 pessoas aqui. Certo. As mulheres e crianças não seriam contadas. Raros casos. Lembra do milagre da multiplicação dos pães? Certo. Jesus abençoou os pães e multiplicou para 10 mil pessoas, e Mateus coloca: fora mulheres e crianças. É possível que houvesse à beira da estrada 2 cegos, um adulto e uma criança, ou um homem e uma mulher. De modo que um evangelista, seguindo a tradição da época, contou apenas um e o outro falou dos 2. Então não é uma contradição real. Certo. Mas, de qualquer maneira, para quem não conhece o contexto da época, parece uma contradição. Certo. E por que Deus permitiu? Eu respondo: para mostrar que a Bíblia não foi alterada nem para corrigir. Se a Bíblia tivesse sido alterada ao longo dos séculos, essas pretensas contradições não existiriam, porque a igreja trataria de ajustar. Certo. Então, o próprio fato de Deus ter permitido estas aparentes contradições é uma prova de que o texto não foi alterado. E outra prova maior:
Durante a Idade Média, o catolicismo dominou por muito tempo, nós sabemos, a Europa. Certo. Eu não sou católico, mas eu vou aqui fazer uma defesa aos católicos, se me permitem, a católicos nos assistindo. Lógico. Se a Igreja Católica tivesse alterado dramaticamente os manuscritos na Idade Média, como alguns acusam, eu não teria dificuldade em provar nenhuma doutrina católica na Bíblia. É interessante que você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto mandando guardar o domingo. Certo. Você manda guardar o sábado. Exato. Se Deus não tivesse preservado a Bíblia dele durante a Idade Média, a Igreja Católica teria mudado o sábado para o domingo na Bíblia. Certo. Eu teria um capítulo em Atos falando da ascensão de Maria ao céu. Certo. Essas coisas não existem, a Igreja Certo. apela para a tradição. Então são argumentos leigos, fora da papirologia, mas que eu poderia dar para dizer que a Bíblia não foi alterada. Se fosse, as contradições não existiriam e todas as doutrinas medievais da Igreja Católica estariam inseridas no Novo Testamento. Ela teria sido tudo polida, né? Todo polido, exatamente. Agora, nem todos os manuscritos fazem parte da Bíblia, que existem os tais livros Os apócrifos. Os apócrifos. Então, o que é um livro apócrifo e como é que foi decidido quais é que faziam parte das Sagradas Escrituras e quais é que não? Bom, vamos então usar a nomenclatura. Apócrifo tem dois significados. Okay. Quando a gente usa na linguagem protestante ou judaica, tem um significado. Os católicos dão outro significado. Primeira coisa é o cânon do Antigo Testamento. Os judeus não usavam a palavra cânon. Mas nós rastreamos pela história dos judeus que eles já tinham determinados que livros eram inspirados por Deus e que não eram. Em hebraico tem uma expressão, livros que sujam os dedos. É uma expressão idiomática para referir aos livros que são sagrados, que são de inspiração divina. Então os judeus produziram muitos livros, mas nunca consideraram sagrados. Por exemplo, havia o livro de Enoque, pseudepígrafo de Enoque, mas nunca consideraram um livro sagrado. A ascensão de Moisés nunca consideraram sagrados. Os judeus já sabiam que livros foram de inspiração divina e quais não. Certo. Então nós temos, por volta do ano 90, já é uma evidência histórica que o Concílio de Jâmina reafirmou um cânon que, segundo alguns estudiosos, já estava fechado desde a época de Esdras, no Antigo Testamento. Na época de Jesus falava-se da Tanar. Tanar seria a Torá, a lei, os profetas, Nabi, e também os escritos. Ketibim, né, a Tanar, que eles falam. Então, seria a divisão da Bíblia do Antigo Testamento. Os cristãos já receberam esta parte da Bíblia pronta, fechada. Certo. Quando homens inspirados por Deus começaram a escrever o Novo Testamento, eles também sabiam que estavam escrevendo a palavra do Senhor e quando não estavam. E isso já estava muito claro na igreja. Muitos dizem que foi o Concílio de Nicéia que fechou o cânon. Isso é um absurdo. Nós já temos o cânon decidido desde o segundo século. Você tem o cânon muratoriano. E muitos livros ainda demoraram foram muito estudo e oração, por exemplo, o Apocalipse faria parte ou não. Certo. Quando esses escritos foram então colocados no cânon, a igreja determinou quais seriam então de Deus e quais não seriam. Jerônimo, no quarto século, estava traduzindo a Bíblia para o latim. E quando ele o fez, o Papa Dámaso pediu para ele acrescentar aqueles livros do Antigo Testamento, apócrifos, não inspirados, que seria o livro de 1ª e 2ª Macabeus, Judite, Baruch, o Sirácida e outros mais, que hoje compõem a Bíblia Católica. E Jerônimo, no princípio, se recusou, mas o Papa insistiu. Então, Jerônimo acrescentou aqueles livros não inspirados, mas colocou uma nota. Esses livros foram colocados segundo a tradução de Teodosidão, mas não fazem parte do cânon original. Jerônimo escreveu isso aí, para deixar claro que não eram livros inspirados, inclusive complementos ao livro de Daniel e ao livro de Esther também. Não eram partes inspiradas da Bíblia. Esses livros, a Igreja Católica chamou-os de deuterocanônicos. Então a própria Igreja reconhece que foram livros que ela canonizou no segundo processo. Okay. A palavra apócrifo vem do grego apókrofos, significa aquilo que é escondido, que é oculto. Por quê? Porque são pessoas que realmente escreveram no anonimato, ou valendo-se do nome de uma outra pessoa, ou trazendo memórias. Os livros apócrifos podem conter informação histórica valiosa. Por exemplo, o livro dos Macabeus conta o que os judeus passaram ali no período intertestamentário. Então eu estudo os livros apócrifos como história, mas não como fonte de doutrina. Interessante. Então o nosso telespectador que está assistindo pode ter confiança que a Bíblia que eles leem, que nós estudamos juntos, semana após semana, é realmente a palavra de Deus que tem sido preservada com certeza através dos séculos, né? Chega um ponto também que é fé também, né? Que
a história, as evidências chegam até um ponto, né? Mas a um ponto também nós temos que acreditar que é a palavra de Deus. Uma das grandes evidências para mim é o poder que este livro tem para transformar as vidas. Com né? certeza. Muitas vidas têm sido transformadas e eu não conheço nenhum outro livro que tem o poder de fazer isso. Rodrigo, nós estamos com uns 3 ou 4 minutos até o final do programa. Quem sabe você tem um pensamento-chave para encerrar a nossa conversa aqui hoje? Muito bem, eu agradeço. E convido você que está em casa a que leia a palavra de Deus. Como o pastor Bill falou, eu nunca vi ninguém morrer ou dar a sua vida ou ser transformado por ter lido Shakespeare. Nunca vi Hamlet transformar uma pessoa perdida numa pessoa salva, numa pessoa de vida mudada, mas a Bíblia transforma. Uma vez um casal estava resolvendo ler a Bíblia para tentar salvar o seu casamento. Depois de uma semana de leitura, o marido virou para a mulher e disse: se esse livro estiver certo, nós estamos errados. 2 semanas depois, lendo a Bíblia, ele falou: meu bem, se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. Mas na 3ª semana ele concluiu maravilhado: se esse livro estiver certo, nós podemos ser salvos. E eu informo para você com toda a convicção da minha vida, esse livro está certo e nós podemos ser salvos. É a palavra de Deus dada ao ser humano. Descubra a Bíblia, descubra o Deus da Bíblia e deixe-o transformar a sua vida.